Como cada madrugada, os habitantes de Mamanguape, na Paraíba, eram despertados abruptamente pelos gemidos agonizantes de seus animais, sendo agredidos e arrancados por alguma criatura desconhecida. Tornara-se hábito para os moradores se trancarem em suas humildes casas assim que a noite caía. Alguns agricultores, caçadores e comerciantes locais relatavam frequentemente o encontro de corpos de muitos animais domésticos, como galinhas, cabras e porcos. No entanto, a situação começou a ficar séria quando encontraram a primeira vaca despedaçada no caminho que levava a uma localidade vizinha. Isso levantou suspeitas entre os moradores de que talvez algum tipo de animal predador muito grande tivesse descido das serras para se alimentar, compreensivelmente devido à caça indiscriminada nas serras, que havia levado várias espécies a fugir. Embora raposas, onças ou graxins do mato tenham sido vistos nas vilas, até aquele momento nada grande a ponto de ser capaz de destroçar uma vaca sem resistência era visto. O estado lastimável em que encontraram os animais indicava que provavelmente se tratava de uma onça, já que na região rural não havia grandes animais. Assim, as autoridades da comunidade alertaram seus conterrâneos sobre a presença desse bicho nas proximidades das estradas rurais que ligavam a outras cidades. Especialmente, um delegado insistia que se tratava de um grande felino, mas ninguém o via acompanhando nas casas para buscar o animal, ao contrário de Pedro, o delegado de Mamanguape naquela época, que também era compadre e grande amigo do meu tio Paulo. Tio Paulo tinha um modesto sítio de porcos, mas isso era suficiente para ele poder viver sem preocupações, já que vendia os animais. Aos domingos, ele ia à feira vender carne de porcos por quilo e também cuscuz, o que lhe rendia bem durante a semana. Paulo tinha duas filhas pequenas, uma de 8 anos, chamada Soraya, e a mais nova de 5 anos, chamada Rita. Rita era uma criança curiosa e muito brincalhona, a adoração de sua mãe, Dona Conceição, e mimada por toda a família, devido à sua grande semelhança com a avó. Num desses domingos à tarde, quando voltavam da feira, as coisas estavam muito bem para Paulo. Ainda havia carne cozida, que seria o jantar naquela noite. Dizem as más línguas que, às vezes, nosso maior talento é o que nos trará nossa tragédia, e infelizmente, para o tio Paulo e toda a minha família, não havia nada a ser feito. Essa frase se tornou uma terrível realidade. A velha caminhonete do tio quebrou em um cruzamento de estradas de terra, longe de ambas as cidades. Ele decidiu ir em busca de ajuda na estrada principal, esperando que alguém desse carona para buscar água e consertar o pneu furado. Eram quase 7h30 da noite. Ainda não estava totalmente escuro, então ele instruiu Conceição a não sair da caminhonete e esperar até que ele voltasse com ajuda ou alguém que os levasse de volta à cidade. Meu tio jamais imaginou que naquela noite parte de sua alma morreria, enchendo sua família de tristeza e dor. Ele havia percorrido apenas 500 metros quando os gritos de Conceição e das meninas foram ouvidos ao longe. Qualquer pessoa que viva em áreas rurais pode dizer que, às vezes, ouvir gritos de repente alerta para identificar de onde vêm os pedidos de socorro. Isso não foi exceção para o pobre tio. Ao perceber que era sua família que estava em perigo, abandonou seu galão de água e sua roda furada. Infelizmente, ele nunca carregava uma arma. Nunca achou necessário, pois a área era muito pacífica, mas naquele momento desejou ter tido a precaução de possuir algo para defender e proteger a sua família. O que viu o deixou petrificado de puro medo. Conceição estava golpeando na cabeça uma espécie de animal que já tinha na boca a pequena Rita. O medo se transformou em terror quando ele percebeu que sua esposa estava ferida. Então, onde pôde, ele reuniu coragem e, com o que conseguiu pegar no chão, desde pedras até paus, bateu nas costas da besta para que soltasse a pequena. Meu tio não se lembra muito do que aconteceu depois, pois ele ficou inconsciente quando a criatura o arremessou violentamente contra algumas pedras. Quando acordou, já se passaram 4 dias.
Ele estava gravemente ferido no hospital, e na maca, ao lado, Conceição abraçava Soraya, sua filha mais velha. Ela estava em estado de choque, supomos devido ao enorme trauma. Segundo o delegado da cidade, alguns caçadores ao longe e correram para ver do que se tratava. Quando chegaram, atiraram na estranha criatura, mas não causaram nenhum dano. O médico não deu muita importância e acusou de ser algum animal. O médico contou a Paulo que, apesar de todos os esforços, não conseguiram salvar a pequena Rita. O delegado da cidade vizinha a encontrou apenas no dia seguinte, mas misteriosamente não ficou para colher o depoimento do meu tio e foi embora. E embora seja verdade que era uma época diferente, nos pareceu muito estranho. Nesse momento, chegou Pedro, o delegado de Mamanguape. Disse ao meu tio que se preparasse, pois seria extremamente difícil para ele. Quando Paulo viu o que restava da sua filhinha, sua alma terminou de morrer, desfazendo-se completamente em choro diante dos olhares tristes e compadecidos das autoridades, que não conseguiam oferecer palavra de consolo ao desafortunado pai de família que havia perdido um de seus tesouros mais preciosos. Apesar de Rita ser mimada por ser a menor, ele amava igualmente ambas as meninas, assim como sua esposa. Paulo pediu que, por humanidade, entregassem o corpo em um caixão lacrado. Sua família, e menos ainda sua esposa, não deveria ver o pouco que restava para sepultar o doce anjinho. Na noite do velório, moradores tanto de Mamanguape quanto de povoados vizinhos estavam na casa de Paulo, oferecendo as respectivas condolências. A despeito das feridas, da dor e da tristeza, o tio parecia sereno e tranquilo. Foi precisamente nesse momento que Pedro, o delegado, se aproximou dele e conversaram a sós no quintal dos fundos. Os gestos e a atitude do meu tio se transformavam em raiva e ódio, que eram visíveis a quilômetros, mas ele precisava manter a compostura por causa de sua esposa, que continuava em estado de choque. Conceição não conseguia assimilar a perda da pequena. Lembro que Rita era a imagem viva da minha avó, de olhos verdes, sardenta, algo que contrastava com o clima selvagem que praticamente fazia aquela região parecer uma estepa de outro país. A pequena Soraya não parava de chorar, mas apesar disso, contou ao seu pai que fizeram e obedeceram tudo como ele mandou. Elas ficaram trancadas dentro da caminhonete. Não havia se passado meia hora, mas ficaram com fome. E Rita quis um pouco de comida, então Soraya lhe deu um pedaço de carne que lhe restava. Foi quando aquela besta se meteu pela janela, atraída pelo cheiro da carne, e ao ver que a criança era uma presa fácil, a pegou. Sua mãe tentou de todas as formas tirá-las de cima, mas foi inútil. Paulo abraçou sua pequena e a entregou nos braços de sua mãe. Ele chamou a mim e a Pedro. Na tarde seguinte ao enterro, deixariam Conceição na casa da avó, pois ela não poderia ficar sozinha. Naquela manhã, a cena era dilacerante. Conceição estava arrasada. Não conseguia acreditar que sua pequenina se fora de uma maneira tão atroz e horrenda. Paulo tentava se manter firme, mas não conseguia. Ele estava exausto e não conseguia se manter muito forte, mas chegou o momento em que ele também se quebrou. Cada punhado de terra lançado no pequeno caixão, ao ser rebaixado para seu último repouso, era como um golpe direto no coração inconsolável do pai daquela família. Apesar de querer se afogar na cachaça para esquecer que esteve a poucos passos daquela maldita besta e não pôde fazer nada para salvar a sua filha, ele se retirou do cortejo fúnebre e me chamou. Fomos ver um senhor dono de terras, levando-lhe 2 porcos. Ele entrou em sua casa e entregou ao meu tio 2 pistolas, uma garrafa com o que parecia água e muitas balas, que a princípio pensei que estivessem sujas ou velhas, mas meu tio me disse que, com o passar do tempo, eu entenderia o propósito delas. Pedro tomou a frente, e ele nos levou à casa de um dos caçadores, onde ambos já estariam nos esperando. Ao entrarmos, deram condolências ao meu tio e nos fizeram entrar. Quando nos sentamos, o senhor disse que não podia ir à casa de Pedro. Começaram a narrar o que eles tinham testemunhado. De fato, estavam no encalço da suposta onça,
Então trouxeram suas armas preparadas e prontas. Estas eram de alto calibre, especiais para caça maior e equipadas com miras de precisão, o que tornaria fácil abater o felino. Quando estavam atrás dos arbustos, ouviram os gritos de Conceição e das meninas, mas ao chegar notaram como a besta arremessava o tio contra as rochas. Então atiraram nas costas do monstro, mas este apenas se queixou, rugiu e pegando a pequena escapou. Deram mais 2 tiros e ele nem se mexeu. Ao perceberem que não conseguiriam alcançá-lo, decidiram auxiliar a família, encontrando, como já sabemos, a mãe em estado de choque e a menina totalmente traumatizada e o pai muito ferido no chão. Um deles ficou vigiando para que a criatura não voltasse, enquanto os outros traziam o veículo. Paulo ouvia seriamente o relato e levava a sua mão ao queixo, sinal de que estava analisando a informação detalhadamente. Bebeu sua água ardente de um só gole e disse: Senhores, agradeço por terem ajudado a minha família. Não tenho como recompensá-los, de verdade, e apesar de suas magníficas e modernas armas, não teriam conseguido neutralizar essa criatura. Todos nós ficamos em silêncio, lançamos olhares uns para os outros, até que foi Pedro que teve a iniciativa de perguntar sobre o que Paulo estava se referindo. Paulo acendeu um cigarro, olhou pela janela, deu uma profunda tragada e tomou outro grande gole de seu copo de aguardente. E ele disse: Senhores, é muito simples. Aquela coisa que levou o meu bebê é o maldito lobisomem. Por isso não conseguiram derrubá-lo, nem mesmo com a arma de 20 milímetros, porque são necessárias munições preparadas. Perico, um dos caçadores, colocou a misteriosa garrafa de água sobre a mesa. Senhores, essa é água benta, benzida por um padre. Estão preparadas especialmente para prejudicar esses seres infernais. Molhem suas balas, facões, facas com isso. Somente assim poderemos caçar essa maldita besta antes que ela volte a agredir pessoas inocentes. Todos olhávamos para Paulo. Ele é meu tio e eu confiava plenamente nele. Pedro era o seu melhor amigo e também confiava de olhos fechados no que ele dizia. E os caçadores os respeitavam porque era um homem íntegro. Então tudo foi preparado conforme ele pediu. Saímos a pé da casa do caçador e nos dirigimos à floresta para perseguir essa criatura. Perguntávamos como saberíamos onde procurar. Paulo nos respondeu que era muito simples. Onde se ouvirem gritos, lá estará esse lobisomem. O olhar do meu tio era assustador. Paulo estava muito nervoso. Não podia acreditar que alguém lhe teria feito um mal assim. Ele estava totalmente focado em sua missão. Queria enterrar aquela besta e esfolar a mesma para garantir que não voltasse a agredir nenhum outro pequenino. Como naquela noite trágica, mal começava a escurecer quando os primeiros indícios nos alertaram de que a besta estava muito próxima. Uma senhora de idade avançada saiu correndo e chorando em nossa direção, pois algo enorme havia levado à porta de sua casa. Paulo permaneceu e ficou no quarto do seu avô. O tio deixou um dos caçadores guardando a área, 500 metros ao redor em todos os ângulos. Caso a besta escapasse, ele se encarregaria de impedir a sua fuga. Nós 4 continuamos adiante, novamente ouvindo o tumulto de gritos e uivo de cães e animais. Dessa vez, o fazendeiro conseguiu acertar a besta com um facão nas costas, mas ela era muito rápida e forte demais. Assim, não conseguiu detê-la. Estávamos quase alcançando quando ouvimos o grunhir dos porcos e de um garoto, mas já era tarde. O pobre garoto de uns 12 anos, creio eu, estava caído no chiqueiro. Ele havia perdido a vida defendendo os seus animais. O pai do garoto tremia, dizendo que esvaziou a sua espingarda, mas aquela coisa nem sequer se abalou. Passou por cima dele como se fosse nada, deixando tudo ensanguentado. Maldição! Essa coisa está deixando rastro de sangue por toda a mata, disseram para ele. É hora de parar essa maldita criatura de vez, disse Perico. Isso não é um animal, é um maldito demônio. E sim, concordo que precisamos pará-lo de uma vez por todas, mas adiante daqui só tem a igreja e depois o cemitério e um precipício.
Essa coisa não pode entrar em terra sagrada. Mesmo que passe pelo adro da paróquia, não pode entrar no cemitério. Aí é onde podemos entrar em ação. Nós podemos dar tiros à vontade, o mesmo que tenhamos em abundância, comentamos uns com os outros. Infelizmente, um par de pastores que trazia de volta as suas cabras não sabia que estavam no caminho de uma monstruosa criatura sedenta de sangue. Ao se depararem com ela, tentaram inutilmente se defender e fazer com que suas cabras fugissem. Seu pobre cachorro não foi sequer um aperitivo para aquela besta, que deu conta em segundos do indefeso animal. As crianças, ao verem seu colega caído, partiram para cima da criatura com paus, que estava ferida, mas ainda era poderosa demais para os pobres pastores, que acabaram sendo devorados no chão, que ficou manchado pelo sangue inocente. Mas o destino dele começava a se esgotar. O poderoso tiro de uma Magnum roçou seu ombro direito, fazendo com que a criatura soltasse um grunhido, e o ombro se desprendeu de seu corpo. As pessoas curiosas das casas vizinhas saíram para dar uma olhada e ver o que se tratava, mas infelizmente não sabiam que a besta rondava de 4 patas, fugindo de seus ferozes caçadores, que já estavam seguindo seu rastro de perto. Maldição! Nunca pensei que um bicho desse nos custaria tanto trabalho, disse um dos caçadores ofegante. Pedro respondeu: isso porque ele está ferido. Meu compadre enfrentou um assim há muitos anos, por isso sabe muito bem o que está fazendo. Amarraram as lanternas em seus chapéus com fita adesiva e seguiram em frente apenas com a luz tênue da lua. Agora essa coisa podia estar espreitando em qualquer lugar e, estando ferida, era ainda mais perigosa. Apesar do cansaço, o tio Paulo estava certo. Já tinha tirado a vida de muitas pessoas. Pelo visto, não pararia, pois não tinha medo de tiros. Foi nesse momento que ele entrou na casa de um dos curiosos, que se aproximaram, ignorando o perigo. Foram ouvidos vários tiros e gritos, mas nada puderam fazer para detê-lo. Era um casal de idosos que jaziam sem vida no chão de sua casa. Ele já tinha passado por lá e, como Paulo havia previsto, estava indo em direção à igreja. Lá não teria escapatória. Mas ele não pararia, pois não tinha medo de tiros. E pelo visto, para que o outro caçador ficasse bem atento, caso essa coisa tentasse passar por nós pelo outro lado, fizemos uma linha a 20 passos um do outro para cercá-lo e fechar suas possibilidades de fuga. Pedro disse: compadre, só temos uma chance de acabar com essa besta. Do contrário, vidas inocentes continuarão sendo perdidas. Paulo respondeu: não descansaremos. Paulo estava visivelmente exausto. Mas Paulo ainda mantinha um olhar de ódio em seus olhos. Esses olhos verdes que antes estavam cheios de luz, agora pareciam vazios, cinzentos e mortos, devido à dor profunda causada não apenas pela perda de sua filha, mas por todas as vítimas inocentes que aquele maldito animal demoníaco havia ceifado. A apenas 100 metros de distância, surgiu a primeira oportunidade da noite. A besta estava cercada. Agora sim, maldito animal demoníaco. Meu tio atirou, mas foi de lado e acertou. De frente nunca acertariam aquele lobisomem. Tinham que atirar de lado, pois o lobisomem não vê muito bem em seu lado esquerdo, segundo contavam os antigos. Só ferindo por esse lado, poderíamos acabar com ele, e os golpes de machado eram direcionados para a sombra no chão, não para ele diretamente. Sabendo disso, seguimos o conselho do tio. De fato, só podíamos acertar de lado, e Pedro desferiu 2 golpes com um machado na costa dele. A criatura começou a sangrar. Agora tínhamos ela, mas não seria nada fácil acabar com ela. Não é como alguns dos velhos contam, e no final eu vou explicar porquê. O caso era cercá-lo e levá-lo para os terrenos do cemitério, para então poder dar um fim naquele lobisomem. Mas apesar de estar gravemente ferido, ele não parava de lutar, como se soubesse que desta vez não haveria escapatória. Eu imaginava que era um animal sem inteligência ou razão, mas depois de entrar na terra consagrada do cemitério, algo nos fez tremer de puro medo. Quando aquele ser demoníaco começou a pedir piedade por sua vida. Piedade? Disse Paulo. Piedade que você não teve com a minha filha?
Você não deixou quase nada para que ela pudesse ser sepultada. Sua mãe não pôde se despedir dela. Piedade como a que você teve pelos pastores ou pelos idosos da cabana lá embaixo. A criatura gritava e se lamentava enquanto oferecia riquezas, terras e animais aos homens para salvar a sua vida, pois compreendia que não estava em condições de resistir mais. Mas Paulo estava profundamente magoado, furioso pela morte de sua filha. Ele queria vingança. E como ele disse, não teve piedade nem compaixão por ela, sem misericórdia ou arrependimento. Não sentiu remorsos quando terminou de cortar até o último pedaço aquele ser demoníaco. Todos cansados, abatidos, exaustos e traumatizados, sentamos para descansar nas lápides, exceto Paulo, que não parava de olhar para o corpo inerte daquele monstro que havia tirado seu bem mais precioso. Agora vamos esperar para ver quem é esse, disse Pedro, fumando cigarro, enquanto Paulo respondia que não era necessário. É o delegado da cidade vizinha. Pedro se engasgou com a fumaça quando seu compadre disse isso. Mas, de fato, ao recuperar sua forma humana, os inconfundíveis traços faciais do policial começaram a se destacar entre a aparência bestial daquela criatura. Como você sabia disso, compadre? Questionou Pedro. Eu soube desde que as caças começaram. Ele foi o primeiro a afirmar que era uma onça, sabendo que deste lado não há onças, e especialmente porque, como caçadores, sabemos que os felinos não caçam assim. O que confirmou minhas suspeitas foi que ele nunca apareceu nas caças e, curiosamente, era quando a besta atacava na cidade. Depois, no hospital, ele se recusou a coletar o meu depoimento, e apesar de dever me acompanhar para identificar o corpo de Rita, ele não fez isso. Ele foi embora e depois você chegou. Foi assim que percebi. Todos ficamos em silêncio e, com os depoimentos de todos, entregamos o corpo deformado, meio animal, meio delegado, às autoridades, que por tradição o queimaram e o jogaram no rio. Isso aconteceu em 1943. Agora tenho 96 anos. Me chamo Wallace, mas me lembro como se fosse ontem. Eu pedi ao meu bisneto que enviasse esse relato aqui para o canal. Meu tio Paulo foi um dos poucos caçadores que enfrentou lobisomens. Esse caso por muito tempo foi contado na nossa cidade, aqui no interior da Paraíba, e passado de geração a geração em nossa família. Espero que tenham gostado da minha história. Há alguns anos eu costumava ser um homem solitário e noctâmbulo que gostava de tomar caminhadas noturnas pela cidade. A escuridão sempre me atraiu e encontrar paz nas noites tranquilas me permitia escapar da monotonia da minha vida cotidiana. Uma noite, enquanto passeava pelas ruas desertas iluminadas pela tênue lua, notei algo incomum na esquina da rua. Lá parado na penumbra, havia um homem muito alto e enigmático que não se movia. Era quase impossível ver o seu rosto, mas eu senti seu olhar fixado em mim enquanto me aproximava. Um frio recorreu pela minha espinha e um incômodo sentimento se apoderou de mim. Então decidi mudar o rumo do caminho e voltar para minha casa. Ao dar a volta na esquina, meus passos se aceleraram e comecei a caminhar mais rápido que costumava. No entanto, o sentimento de que alguém me seguia não me abandonava. Eu ouvia passadas rápidas atrás de mim, mas cada vez que eu olhava para trás não via ninguém lá. Meu coração começou a gritar com força e uma sensação de paranoia me invadiu. Eu decidi não pensar naquilo e chegar em casa rapidamente. Tomei atalhos através de ruas menos transitadas. Porém, cada vez que eu entrava em uma esquina, a mesma figura alta e escura parecia em algum ponto, sempre me observando com um olhar penetrante. Comecei a duvidar da minha sanidade. Acreditei que estava sendo perseguido por algum tipo de entidade maligna. Finalmente cheguei à minha casa e fechei a porta com um suspiro de alívio, mas o medo não me abandonou. Meus pensamentos continuavam sendo atormentados pela imagem do homem na esquina e pelas misteriosas passadas que me seguiam. Tentei me convencer de que só era produto da minha imaginação e do ambiente espeluznante da noite, mas eu não podia evitar me sentir observado, inclusive dentro da minha própria casa.
Decidi me distrair vendo televisão, mas cada sombra e som pareciam tomar vida própria. O silêncio só era interrompido pelos batimentos do meu coração e meus pensamentos inquietantes. Me sentia cada vez mais preso em um tipo de pesadelo do qual eu não podia escapar. Passaram as horas e o relógio marcava as 3 da madrugada. O sono finalmente me venceu e eu decidi dormir na cama. Fechei os olhos com força, desejando que tudo fosse uma ilusão criada pela minha mente cansada. Mas na escuridão da minha sala, eu podia sentir uma presença, como se alguém estivesse junto a mim. Então eu escutei um sussurro sinistro em meu ouvido. Eu estive esperando por você. Sussurrou uma voz gelada e desconhecida. Meus olhos se abriram rapidamente e a figura alta e escura estava parada no final da minha cama. Eu fiquei paralisado de medo, incapaz de me mexer ou gritar. Observei, impotente enquanto a figura se aproximava lentamente de mim. Eu senti sua fria mão sobre meu ombro e o bafo gelado no meu rosto. Estava aterrorizado, sentindo que minha vida estava em perigo iminente. Mas antes de poder reagir, acordei abruptamente. Estava suado e desnorteado. Percebi que tudo havia sido um sonho horrível. O alívio tomou conta e prometi a mim mesmo que nunca mais sairia para caminhar à noite sozinho. Ao despertar, minha respiração agitada ainda não havia se acalmado completamente. Me sentei na cama e olhei ao meu redor, agradecido de me encontrar na minha sala segura e tranquila. No entanto, meu alívio foi momentâneo, já que a imagem do homem alto e escuro se gravou na minha mente. Incapaz de ignorar meus temores, eu me aproximei sigilosamente da janela e deslizei as cortinas. Meu coração quase saiu pela boca quando eu vi o indivíduo parado do outro lado da rua, exatamente onde eu havia visto antes. Sua figura se recortava na escuridão, impassível e imóvel. Como isso era possível? Era uma coincidência ou algo mais sinistro estava acontecendo? Eu me fazia essas perguntas. Eu não podia tirar os meus olhos dele, embora parte de mim queria fugir e se esconder. Minhas mãos estavam trêmulas, enquanto eu fechava as cortinas rapidamente. Eu dei passos para trás e sentei na minha cama, tentando assimilar o que acabara de acontecer. A realidade se misturava com os meus sonhos e o medo se envolvia como uma névoa densa. Quem era esse homem? Por que me perseguia até mesmo os meus pensamentos mais profundos? A noite se tornou eterna enquanto eu lutava para conciliar o sono. Cada pequeno som me surpreendeu e cada sombra projetada na minha sala parecia me enganar. Eu me sentia atrapado em um estado de paranoia constante, incapaz de relaxar e descansar. A luz do amanhecer finalmente penetrou pelas janelas da cortina e seus raios iluminaram timidamente minha sala. Embora eu tenha sobrevivido à noite sem nenhuma presença real, o terror que eu havia experimentado ainda persistia. Eu sabia que não podia me permitir passar por isso novamente, então eu tomei uma definitiva e firme decisão. Nunca mais iria fazer caminhadas noturnas. Olá, eu me chamo Nádia, sou do Amapá. Estou enviando essa experiência vivida por toda a minha família. Minhas lembranças dos anos que vivi em uma casa assombrada, dos 8 aos 18 anos, são horripilantes. É um relato um pouco extenso, mas prepare-se se deseja ouvir uma história real do que é viver em uma casa assombrada e não uma versão de Hollywood. Meus pais e eu ainda falamos ocasionalmente sobre aquelas coisas. Agora eu tenho 30 anos e estou casada, vivendo em minha própria casa, e os meus pais se mudaram pouco tempo depois que eu me fui. Suponho que eu queira compartilhar isso porque tudo é verdade. Eu tentei explicar para muitas pessoas que simplesmente não acreditaram. Pensei talvez que os inscritos do Relatos do Frank me escutassem. A senhora que vendeu essa casa aos meus pais nos avisou sobre coisas estranhas que ocorriam lá. Mas meus pais, que são cristãos, ignoraram e pensaram que estaria tudo bem. Nesse momento, acho que pensaram que era tudo mentira, para ser honesta. Era uma casa para reformar, mas era bem bacana, com muito mais espaço que nossa primeira casa. De qualquer modo, ao longo das semanas, as coisas começaram a se tornarem estranhas. Rapidamente eu aprendi que, quando eu estava brincando na rua, isso na década de 90, as crianças da mesma idade que eu
que eram os filhos dos vizinhos, pensavam que minha casa era mal assombrada. E sendo sincera, dado que era uma casa vitoriana e antiga e alta com escadas meio góticas, definitivamente era muito assustadora para uma criança. Havia muitas histórias horríveis sobre coisas que aconteciam na casa. As crianças não se aproximavam para brincar na minha casa devido a isso, e obtive o rótulo na escola de ser a nova garota que vive na casa assombrada. A casa tinha 3 andares com varandas que se estendiam até o topo. De repente começaram a cair coisas dessa parte superior da casa até o piso inferior, através de espaço entre as varandas, coisas como meio poltergeist. Adornos, jarros, brinquedos para cachorros, e sempre eram coisas que nunca estavam no topo. Os cães não subiam para o último piso onde estava o sótão. Tudo o que faziam era latir e ranger na grade. Eu também tinha um medo absoluto do último andar. Como eu era filha única, não subia as escadas quando estava sozinha em casa porque me assustava muito. Tudo que eu posso descrever é que quando não havia luz, senti uma presença comigo, uma sensação de frio, amargura e raiva, como uma sombra atrás de mim, tornando-se cada vez maior. Eu desci as escadas o mais rápido que eu podia e, estranhamente, até agora, mais de uma década depois, ainda tenho um pesadelo sobre minhas pernas desacelerando-se na última escada, como se estivesse percorrendo através da água e algo me perseguisse. De qualquer modo, as coisas estranhas continuaram. Em uma certa tarde, eu estava brincando com minha bola, jogando na parede, e, para o meu espanto, a parede respondia aos meus golpes imitando o mesmo padrão. Minha mãe começou a enlouquecer quando eu mostrei a ela aquilo. Ela saiu correndo para perguntar quem estava batendo do outro lado, e resultou que só era uma parede vazia. Ninguém estava do outro lado. Na quaresma, todos ouvimos um grito que vinha do sótão. Nos atrevemos a verificar o que acontecia para descobrir que estava completamente vazia também. Isso foi estranho e inquietante. Nesse ponto, meus pais estavam assustados. Sendo religiosos, trouxeram um padre que lhes informou que o andar de cima tinha uma energia espiritual pesada, extremamente negativa, e que eles deveriam reformar todo o lugar para tentar tirar o espírito. Ele disse que eles deveriam renovar o sótão, benzer a zona, toda a casa e pedir ao espírito que saísse. Então eles começaram a reformar o sótão, como se fosse um quarto com um banheiro. O espírito, porém, não estava nada contente com isso. Em um momento, meu pai afirma que sua perna foi puxada através do chão, e sua perna realmente atravessou o chão e chegou ao teto do banheiro de baixo. Mais tarde, quando eu estava com um amigo em outra parte da casa, de repente, parte do chão caiu sobre sua cabeça sem nenhuma razão. O pedreiro disse que foi um completo acidente e não fazia sentido. Na última noite da reforma do sótão, eu tive o pior sonho da minha vida, que eu nunca vou esquecer. O lugar que eu estava tinha 2 portas, e ambas eram muito pesadas nas dobradiças. Não podia ser aberta sem empurrar para cima. Nesse sonho, eu estava vendo um homem e uma mulher. A mulher estava com um vestido vitoriano, ou algo assim. Eu os comparei com personagens do musical Oliver naquele momento. O homem estava vestindo um traje de cavaleiro. Eles estavam discutindo de um lado para o outro, e eu não podia entender suas palavras claramente, como se eu estivesse em um vácuo. De repente, ela me olhou diretamente aos olhos e começou a gritar e apontar para o chão. Isso foi assustador, porque eu vi uma pessoa sem vida. Nunca havia visto algo assim, nem mesmo em filmes ou televisão. No chão estava a cabeça daquela mulher. Eu acordei imediatamente transpirando frio, acreditando que tudo havia terminado. Quando eu olhei para o chão, vi a mesma cabeça, mas estava chorando e se retorcendo. O corpo daquela mulher, o qual pertencia à cabeça que eu vi, abriu de repente a porta do meu banheiro, a que tinha dobradiças, e correu através do meu quarto e saiu pela outra porta. Ambas as portas estavam literalmente abertas, o que era fisicamente impossível sem alguém estar ali parado fazendo aquilo. Tudo o que eu podia ouvir eram gritos e choros. Gritei e acordei novamente com minha mãe gritando para que eu acordasse. Ela disse que podia ouvir um barulho de portas batendo, mas quando verificou, eu estava na minha cama, me remexendo bastante. Eu contei sobre o meu sonho e ela me disse que eu poderia ir dormir com ela naquela noite. Anos depois, quando eu já era grande o suficiente, ela me admitiu que depois que o padre visitou a casa, eles investigaram um pouco e descobriram que uma empregada havia ficado grávida do proprietário da casa.
e a mulher do proprietário, furiosa, com um machado, cortou a cabeça da empregada no sótão. Minha mãe, que é espírita, mas também cristã, disse que havia tentado se reconciliar com esse espírito depois de saber disso. Isso é apenas um pouco das coisas loucas que aconteceram ao longo dos anos naquela casa. Mas eu suponho que você está se perguntando se a reforma do sótão deu certo. Curiosamente, sim, funcionou para nós. Todos pudemos dormir muito felizes no novo quarto e não havia mais atividades poltergeist. Havia uma energia inquietante no sótão todavia, mas não era ameaçadora. Nunca realmente senti que fosse nossa casa, mas honestamente eu estou feliz que tudo tenha desaparecido. O meu nome é Leonardo, eu moro em uma pequena cidade no estado de Oaxaca. Aqui a grande maioria dos habitantes se dedica à agricultura e à criação de gado. Na verdade, não aspiramos a muito, então, se alguém quer progredir, é necessário sair da cidade. Aqueles que se aventuram a fazê-lo quase sempre vão para os Estados Unidos em busca do sonho americano. Há cerca de 12 anos, um jovem aqui chamado Daniel partiu da cidade em direção ao destino para cuidar dos seus negócios. Acredito que ele teve sucesso, pois ele construiu sua própria casa, comprou alguns terrenos e coisas do tipo. Após 12 anos, ele voltou à cidade, mais por obrigação do que por vontade própria, pois foi informado do falecimento de seus pais devido à idade avançada, e assim Daniel retornou à cidade. Esse homem agora era alguém de poucas palavras, quase não conversava com ninguém e não parecia trabalhar em nada. Na cidade, presumia-se que ele tinha dólares guardados apenas esperando o dia para voltar aos Estados Unidos. Ele não tinha muitos irmãos ou familiares próximos, então não tinha muitos motivos para permanecer na cidade. Bem, o que eu vou narrar a seguir é algo que não posso afirmar com 100% de certeza. No entanto, acredito que aconteceu da maneira como eu estou pensando. Em nossa casa, como mencionei, vivemos da agricultura e da criação de animais. Costumamos ter um galinheiro perto de casa, onde guardamos as galinhas todas as noites para mantê-las a salvo dos predadores. Uma certa noite, por volta das 11 ou 12 horas, acordei alarmado com o constante cacarejar das galinhas, que pareciam bastante agitadas. Imediatamente levantei-me e percebi que meu pai também tinha se levantado pelo mesmo motivo. Com cuidado, ambos saímos de casa e fomos em direção ao galinheiro. Meu pai segurava uma arma em sua mão, caso fosse necessário. No caminho, notamos que os cães que tínhamos estavam encolhidos em um canto. Estavam deitados e acuados, como se estivessem muito assustados. Eu já achava estranho ouvir as galinhas e não os cães, que geralmente são os primeiros a alertar quando algo acontece. Ver os cães naquele estado alarmou meu pai, pois eles geralmente não têm medo de nada, e estar deitados tremendo indicava algo bastante sério. Assim que chegamos ao galinheiro, vimos várias galinhas em pânico, correndo desesperadamente pelo pátio. Parecia que a gaiola delas estava aberta ou havia sido aberta, e elas estavam escapando. Meu pai segurou sua arma e pediu para eu segui-lo. Num único salto, nós dois encaramos o galinheiro e vimos algo terrível. Dentro da gaiola havia o que eu achava ser um homem, que aparentemente estava se alimentando das galinhas. Acenda a lanterna, disse o meu pai, enquanto apontava sua arma. Ao ligar a lanterna, a luz iluminou algo com o corpo de uma criança, mas muito mais robusto e áspero. O mais estranho era que todo o seu corpo era peludo, coberto por cabelos negros que brilhavam com a luz da lanterna. Também percebemos que ele tinha uma pequena cauda. Seus pés eram muito grandes, assim como o seu corpo. Da mesma forma, suas mãos quase tocavam o chão. E isso não é tudo. Ao vermos o seu rosto, notamos que ele tinha olhos muito grandes, eram vermelhos. Não tinha nariz e nem orelhas, apenas uma boca. Ao nos ver, essa criatura se lançou contra a grade, tentando escapar. Meu pai, sem pensar duas vezes, disparou, acertando pelo menos uma vez naquela coisa.
No entanto, essa criatura conseguiu escapar na escuridão do campo, na floresta densa. A noite foi completa por pesadelos. Enquanto tentávamos assimilar o que tínhamos visto e, ao mesmo tempo, entender o que era aquilo. No dia seguinte, à tarde, a notícia se espalhou pela cidade que o Sr. Daniel havia sido encontrado morto perto do rio. Aparentemente, ele morreu devido a um tiro. Ninguém jamais soube o que provocou ou como ele chegou até aquele lugar. É por isso que meu pai e eu acreditamos que foi ele que entrou no galinheiro naquela noite, transformado em sabe-se lá o quê. E meu pai foi quem o feriu. Por isso, como eu mencionei anteriormente, eu não tenho 100% de certeza. Mas é uma estranha coincidência. Então eu peço que você comente aqui nesse vídeo o que você acha sobre esse caso que eu passei. Muito obrigado, Bruno, por narrar o meu relato. Tenha uma ótima noite. Boa noite, Frank. Há alguns dias eu descobri o seu canal por acaso e desde então assisti a todos os vídeos dedicados a relatos principalmente de sítios, roças e fazendas. A razão é que eu moro no campo, em uma cidade chamada São Miguel, no estado do Tocantins. E em determinado momento vivi uma experiência que marcou minha vida e quero contá-la. Tomei coragem para fazer isso porque, ao ouvir suas histórias, percebo que o que eu vivi em minha cidade aconteceu em outros lugares também. Em minha cidade, eu moro com os meus pais e meus irmãos. A história que conto remonta a cerca de 4 ou 5 anos atrás, quando eu tinha por volta de 20 anos de idade. Minha família sempre se dedicou ao campo, especialmente à criação e venda de gado e suínos. Minha tarefa sempre foi o cuidado das vacas, que, ao contrário dos porcos, são levadas para grandes campos de pastagem para que possam se alimentar à vontade. Naquela época, começou a surgir uma situação que mudaria a minha vida. Tínhamos cerca de 38 cabeças de gado, mas de tempos em tempos, a cada 1 ou 2 semanas, uma vaca desaparecia de nossas terras. Inicialmente pensamos que talvez ela estava fugindo por conta própria. No entanto, isso nunca tinha acontecido, e de alguma forma isso era quase impossível, pois toda a área estava cercada. Com o tempo, tínhamos cada vez menos cabeças de gado, e estávamos muito preocupados com essa situação. Chamamos a polícia, mas até mesmo para eles parecia estranho o que estava acontecendo. Na cidade, todos nós nos conhecemos e pelo menos sabemos que não há ninguém com má fé querendo roubar as vacas. Foi por causa dessa situação que decidimos sair todas as noites, já com o sol se pondo, para garantir que tudo estivesse em ordem. Também colocamos câmeras em lugares estratégicos, caso alguém tentasse roubar nossas vacas tarde da noite. Devido às nossas preocupações, as desaparições cessaram por 1 semana, até mesmo por 1 mês, mas não baixamos a guarda. Todas as noites, eu continuava saindo para fazer as minhas rondas pelo campo aberto, apenas por precaução. Uma noite, quando saí para fazer meu percurso, senti algo estranho em comparação com as noites anteriores. Tinha certo desconforto, como se soubesse que algo não estava bem. Meu relógio marcou 9 horas da noite, enquanto eu ainda estava no campo aberto, iluminando cada canto com minha lanterna. Verifiquei debaixo de uma árvore e vi as vacas deitadas, aparentemente desinteressadas em mim e no que eu estava fazendo. Estranhamente, naquele momento, senti um arrepio percorrendo minha espinha. As vacas se levantaram assustadas e começaram a correr em direções aleatórias, como se algo as estivesse perturbando. As sombras ao meu redor não me permitiam ver muito bem. Eu apenas sentia a terra vibrar com os meus pés pelo peso dos animais correndo em pânico. Girei em todas as direções, mas não encontrei nada fora do comum. As vacas apenas corriam descontroladamente. Incapaz de suportar a situação por muito tempo e diante do medo iminente que senti, naquele momento, eu decidi voltar para casa. Naquela noite, não contei a ninguém o que havia acontecido com as vacas, porque eu mesmo não sabia o que tinha ocorrido. Talvez alguma cobra as tenha assustado,
Foi o que eu disse para mim mesmo para ter uma resposta lógica, mas nem mesmo eu acreditava no que estava dizendo. O tempo passou e não houve mais desaparecimentos. Todas as semanas eu verificava as câmeras de segurança e tudo estava calmo. No entanto, após um mês, outro desaparecimento ocorreu. Foi quando retornei às minhas patrulhas noturnas. Naquela noite, coloquei uma jaqueta para o frio, peguei minha lanterna e saí de casa. Quando fiquei diante do imenso campo de grama, dei uma respirada e comecei a andar lentamente. A lua cheia iluminava todo o campo, e a noite estava bastante calma, com os animais dormindo. Mas de repente, senti o mesmo maldito medo de antes. Uma ansiedade inexplicável, um terror que só experimentava quando estava naquele campo à noite. Antes que eu percebesse, vi a silhueta mais visível. Era uma vaca a alguns metros de onde eu estava. Esta, por alguma razão, estava longe das outras que estavam dormindo sob uma árvore. Mas essa vaca tinha algo horrível. Ela não estava deitada, nem mesmo estava de quatro patas. Estava em pé em duas patas. Parecia imensa, quase 2 metros de altura, ou talvez mais. Era como ver um monstro enorme que parecia estar dirigindo seu olhar para onde eu estava. Aquela vaca deu alguns passos, fazendo com que eu caísse no chão ao tentar recuar para me manter afastado dela. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Estava paralisado de medo. Rapidamente, tentei apontar minha lanterna para iluminá-la. No processo, a vaca abaixou lentamente suas 2 patas da frente. Ela fez isso quase com todo o tempo do mundo, assumindo uma posição de silêncio, como todas as outras vacas. Quando finalmente consegui iluminá-la, era apenas um animal comum que começou a se afastar lentamente de mim. Como um louco, voltei correndo e gritando para casa. Meus pais me receberam, mas não acreditavam no que ouviam. Vaca? Qual delas? Perguntavam eles. Mas, devido ao susto, não me lembro da cor ou de algum sinal da vaca que estava em pé em 2 patas. Meus irmãos pensaram que eu apenas tinha visto algo errado. Talvez a luz da lua distorceu minha visão, ou eu estava apenas cansado. Depois disso, todas as vacas começaram a ser trancadas nos currais à noite. Câmeras de segurança foram apontadas para elas 24 horas por dia. No entanto, nunca mais foi visto algo como o que eu vi naquela noite. Embora devo dizer que várias delas ficavam olhando fixamente para as câmeras, como se soubessem que do outro lado alguém as estava observando, como se tivessem uma consciência mais humana.